penetro o labirinto que sou eu. Deus me guia, asas soltas vou me voz, não conheço o dia e hora, sigo em busca do que é. E se tome em minhas mãos os meus modelos, desmanchando, desfazendo cada nó. Que magia, que mistério tão profundo, sou igual a todo mundo, ao mesmo tempo sou eu só. Quando deixo a barulhada fora e penetro o labirinto que sou eu, Deus me guia, asas soltas vou embora, sigo em busca do que é meu. E se tome em minhas mãos os meus novelos, desmanchando, desfazendo cada nó. Que magia, que mistério tão profundo, sou igual a todo mundo e ao mesmo tempo sou eu só. Que magia, que mistério tão profundo, sou igual a todo mundo, ao mesmo tempo sou eu só. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos começar a nossa reunião. Eu queria convidar a todos para que a gente possa fazer a prece inicial, que nós possamos fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração
sentindo a presença de Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, rogando a Ele a sua proteção, seu amparo, para que as suas bênçãos, Senhor, encontre refúgio em nossos corações, em nossa alma, alma essa ainda cheia de marcas, de feridas, que precisam ser tratadas e curadas, e as suas bênçãos poderão promover a tudo isso. Que nós possamos aceitar este remédio como lenitivo para aplacar as dores que carregamos na alma. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, nosso amado irmão, amigo incondicional de todos nós, para que se faça presente, abençoando-nos e amparando-nos nesta casa bendita que nos acolhe e que nos enseja o estudo do Evangelho, que nos capacita cada vez mais para a vida, enquanto encarnados aqui na Terra. Aos amigos espirituais, a nossa gratidão pela oportunidade e por eles estarem sempre presentes, ajudando-nos nas tarefas que esta noite enseja. A Francisco, a Pai Jacó, a nossa gratidão e o desejo que Deus abençoe e os ampare, para que possam continuar nesta tarefa bendita e abençoada de cuidar de cada um de nós. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela presença amiga. Obrigado pela casa que nos acolhe, pelo trabalho que nos garante o pão nosso de cada dia. Obrigado, Senhor, pela família que nos acolhe. Obrigado, Senhor, pela vida e pelas oportunidades que recebemos. Que nós possamos ter em mente que somos viajores, buscando, nesta etapa evolutiva, todo o recurso necessário para continuarmos a nossa jornada. E assim, agradecidos pela vossa presença e pelo vosso amor, nós iniciamos a atividade da noite dando graças a Deus. Boa noite a todos. Cumprimentamos também os nossos amigos que nos acompanham pela internet, rogando a Jesus as suas bênçãos de amor e de paz. Trouxemos para a reflexão da noite um tema também consolador, né? Numa sequência de temas consoladores que nós estamos apresentando às quintas-feiras. O tema de hoje, árvore cortada, quando Jesus restaura a esperança. No reino de teu lar, em paz celeste, repara quantas sobras de fartura, o pão dormido que ninguém procura, o trapo humilde que não mais se veste, do que gastaste tudo quanto reste, arrebata o melhor, a varredura, e socorre a aflição e a desventura, que respiram gemendo em noite agreste. Teu gesto amigo florescerá perfume, bênção, consolo, providência e lume, na multidão que segue ao desalinho, e quando o mundo te não mais conforte, essa leve migalha, além da morte, fugirá como estrela em teu caminho. Esse poema, intitulado Essa Migalha, de autoria do Espírito Alta de Souza, psicografado por Chico Xavier. Vamos imaginar uma árvore antiga, uma árvore que já deu sombra, frutos,
que deu abrigo aos pássaros. Mas um dia, por descuido, uma tempestade ou um erro humano, ela é cortada. E fica ali apenas aquele tronco, aquele toco seco, esquecido. E muitos que passam por esta árvore, talvez irão dizer: acabou, essa história acabou. Nós também somos assim. A sensação de que tudo terminou, muitas vezes. A culpa que a gente carrega que paralisa as nossas ações. O erro que cometemos que parece definitivo, não é? A consciência martelando no nosso pensamento aquele erro, e parece que tudo acabou, aquele erro cometido não será mais reparado. É como essa árvore, não é? Tombada, essa árvore que foi cortada, que parece que está sem vida, que a história dela acabou ali, né? A natureza silenciosa, ela nos ensina alguma coisa bem diferente. Porque quando muitos de nós nos sentimos assim, como essa árvore cortada que eu disse, pela vida, pelos próprios erros, pelo julgamento dos outros, e na visão deste mundo, que é uma visão muito simplista, é uma visão que vai rotular, quase sempre, que vai condenar, na maior parte das vezes, que vai definir as pessoas pelo pior momento delas. A pessoa tomou uma atitude no momento de desequilíbrio, e aquela marca parece que fica como se fosse a apresentação, como se fosse o que representa aquela pessoa. Ninguém consegue lembrar das atitudes boas. O mundo é assim. Ele rotula, ele condena, ele define, sem muito critério. Mas a doutrina espírita nos apresenta uma visão nova, que é a visão do Cristo. A visão de Jesus é bem diferente da visão do mundo, porque ele não vê o tronco cortado, caído, sem vida. Ele vê a raiz. Ele não vê aquele tronco ferido apenas. Ele sempre vai acreditar no tempo, na regeneração. Esse é o pensamento do Cristo que embasa essa doutrina dos Espíritos. Porque Jesus, em todas as passagens nos Evangelhos, nos livros, nós vamos ver que ele nunca desiste de ninguém, nunca desistiu de ninguém, porque para ele nada é impossível. Não existem troncos caídos e mortos. Na visão dele, existem sempre árvores em processo de reconstrução. Assim como nós deveríamos pensar que somos seres em processo de reconstrução. O que nós estamos falando é exatamente o que está na lei do progresso, do Livro dos Espíritos. Essa lei que caminha lado a lado com a lei de causa e de efeito, ou seja, não há punição, por pior que seja o sofrimento que nós atravessamos. Não existe punição, não existe castigo de Deus. O que existe, que a doutrina espírita nos traz com muita segurança, com muita clareza, com muita firmeza, é que existe a educação da alma, que precisa destes momentos difíceis para poder aprender através da experiência. Não existe condenação de Deus, que Deus está punindo. É castigo de Deus. Deus é amor, como definiu Jesus.
Então essa doutrina espírita apresenta-nos esse pensamento lógico, amplo, não é? Um pouco visionário, digamos assim, que os nossos sofrimentos, as nossas dores, são os professores que nós necessitamos para poder viver experiências e aprender. E vai nos apresentar sempre o amor como a terapêutica divina, esse amor que Jesus nos trouxe, vivenciou, apresentou, nos deu o roteiro para que a gente possa caminhar, prosseguir. A lei de progresso do Livro dos Espíritos, na parte 3ª, ela vai nos ensinar que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Todos nós atingiremos um dia a perfeição. Todos nós caminhamos na direção desta luz maior. Fomos criados sem a experiência. Ninguém é criado mal. Ninguém foi criado para ser um assassino cruel. Ninguém está condenado ao erro eterno. Por isso que não nos cabe o julgamento de ninguém, por pior que seja o deslize que a pessoa cometeu. Não nos cabe esse julgamento, porque todos nós, todos, iremos vencer esses obstáculos, iremos atingir um dia a perfeição. Nós estamos caminhando para isso, nesta direção, não é? Então, na lei de progresso, que vai nos afirmar que ninguém nasce pronto, que ninguém é criado mal ou para ser condenado aos erros para sempre, não é? Vai nos dizer que o progresso, ele é natural e inevitável, mas ele é gradual. Avançamos na medida que vamos vivendo experiências, que vamos colhendo, não é? Através dessas experiências, não é? E as oportunidades vão surgindo. Então, o progresso é uma lei natural, ninguém impede, é inevitável, é gradual. Podemos sim atrasar a nossa caminhada, mas não podemos impedir o nosso destino de crescimento. Ninguém irá impedir este caminhar, essa forma, não é, de que nós estaremos caminhando nesta vida. Jesus mesmo afirmou: vós sois deuses. Ele já projetou o seu pensamento para o futuro, porque fomos criados por Deus, por um ser perfeito, divino, não é? Deus não exige perfeição imediata. Ele oferece tempo, e esse tempo vem através dessa doutrina que nos sustenta os passos. Esse tempo, ele está representado pelas reencarnações. Nós precisamos voltar para que aprendamos a lição. Se a gente fizer uma ligação do início da nossa fala, se a árvore foi cortada, isso não significa que terminou. A lei do progresso garante que a vida continua. A vida continuará trabalhando nela. Então, ninguém morre. Nós trocamos a vestimenta, mas o processo de progresso continuará. A nossa bagagem, as nossas experiências, os nossos acertos e os nossos erros caminharão conosco, aguardando as oportunidades para que esses erros possam ser sanados, para que o progresso atingido
possa ser colocado em prova, né, para mostrar que nós estamos realmente no caminho certo. É para isso que serve as nossas experiências reencarnatórias, não como punição. Nós falamos da lei de causa e efeito, que ela é baseada na lei de justiça, de amor e de caridade, da mesma obra do Livro dos Espíritos. A lei de causa e efeito nos ensina que toda ação gera uma consequência. Toda ação gera uma consequência. Colhemos o que semeamos. O sofrimento, nesta visão ampla da doutrina espírita, ele sofre uma transformação no seu entendimento. O sofrimento não é castigo, como nós afirmamos, é aprendizado. O sofrimento, na maior parte das vezes, é o degrau inicial para que você levante o seu pé e dê o passo inicial para que você possa encontrar as respostas, para que você possa achar o caminho por onde seguir. Não é castigo de Deus, não é punição, é aprendizado. A gente tem que saber administrar isso. Não se trata de punição de Deus, mas é a educação que a alma necessita naquele momento. Se nós erramos, experimentaremos ou experimentamos as consequências para compreender melhor o bem. Se nós praticamos o bem, nós iremos colher a paz, a serenidade, o discernimento, o crescimento. A lei, então, é justa, misericordiosa, educativa, porque oferece, sempre vai oferecer novas oportunidades. Então, talvez o conceito mude um pouco agora. As árvores cortadas por escolhas infelizes, mas a mesma lei que permite a consequência. Olha a grandeza dos conceitos divinos, olha a grandeza que está nessa doutrina que nós escolhemos para cercear a nossa vida. Se eu sofro pelas escolhas infelizes que tomei, a mesma lei que permite que eu erre, oferece a chance para que eu possa recomeçar. É uma lei justa, perfeita, equilibrada. Então a doutrina espírita nos dá essa condição, nos dá essa visão, amplia o nosso campo de visão para que a gente possa progredir. A lei de progresso, ela nos garante que ninguém está condenado à estagnação. É impossível. É impossível. A lei de causa e efeito nos ensina que os erros educam, mas não definem eternamente quem nós somos. Por isso mesmo, fazendo uma analogia com o tema da palestra, cortada a árvore, ela poderá renascer, ela poderá brotar novamente e mostrar uma experiência nova, não é? Para que a gente possa compreender melhor, não é? Esses conceitos da lei do progresso, da causa e efeito, as consequências das nossas escolhas. Existe uma passagem marcante que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, quando ele descreve o acontecimento daquela mulher que foi pega em adultério, uma mulher adúltera. Os ensinamentos contidos, as reflexões que podem ser feitas a partir, não é, do que João deixou,
do acontecimento, se nós compreendermos, se nós fizermos uma análise profunda, esses ensinamentos são de importância ímpar para cada um de nós. Um fato, porém, sempre me chamou a atenção, porque João vai descrever o momento em que a mulher é apresentada a Jesus, em que é relatado os erros que ela cometeu e o que Jesus fez. Mas eu sempre tive a curiosidade, sempre me chamou a atenção o que teria acontecido com essa mulher depois deste encontro com Jesus. Jesus salvou essa mulher, mas o que é que aconteceu com essa mulher depois? Será que qual rumo ela tomou, qual caminho ela escolheu? O que aconteceu depois desse encontro dela com Jesus? E eu fui encontrar a resposta no livro da benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, um livro da série evangélica dela, são 10 livros, Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo 15, numa lição chamada Encontro de Reparação, que está na página 131 deste livro belíssimo. Pessoas agitadas, escreve ela, arrastavam uma mulher pelos cabelos, uma mulher jovem, que trazia as vestes rasgadas. Ouvia-se gritos, altercações, xingamentos, por onde essa mulher passava, eles diziam: adúltera, lixo, você representa a podridão, a vergonha. Logicamente a mulher estava em pânico, os olhos arregalados, e ela sentia a sombra da morte, que estava muito próxima a ela, porque sabia da lei. Quem adulterava morria. A morte era cruel, através de pedradas em praça pública. E eles iam arrastando essa mulher pela praça. Um homem dispara-lhe uma cusparada na face, que já apresentava hematomas, sangramentos pelas agressões que ela vinha recebendo ao longo da sua caminhada. E ele olha para ela e mostra-lhe a pedra que ele carregava nas mãos. Amélia Rodrigues descreve que havia um silêncio pesado, os olhares acusadores, aquela multidão agitada, certa de que aquela mulher representava o que não tinha nenhum valor. Ela representava a escória, a sujeira, a vergonha, a mulher exposta, o silêncio pesado, as pedras nas mãos e os olhares dos acusadores. A multidão certa de que aquela mulher não servia mais para nada. É exatamente neste ponto da narrativa de Amélia Rodrigues que aparece Jesus, o chefe daquele grupo que arrastava a mulher pelos cabelos, um homem rude, usando de força física. Ele vê Jesus, leva o grupo até onde estava Jesus, instruído pelos fariseus. Ele chega próximo a Jesus, empurra a acusada de encontro ao solo. As pessoas abrem o círculo um pouco e ficam ali, cada um com a sua pedra na mão. A jovem cai aos pés de Jesus, assustada, envergonhada. A cena era quase dantesca, coloca Amélia Rodrigues. A mulher trazia os punhos feridos e amarrados por cordas, as vestes rasgadas, os cabelos desnastrados, escoriações pelo corpo seminu. Ela estava sendo apresentada a Jesus. Na visão daquele grupo, essa mulher era a árvore cortada que não servia mais para nada, era o tronco tombado e seco.
Era uma coisa que não servia mais para nada. E o chefe do grupo, instruído pelos fariseus, dotado de uma autoridade que ele não tinha, ele diz: mestre, esta mulher foi pega em adultério. Temos aqui as testemunhas, o próprio marido. A lei diz que o adultério tem que ser punido através da morte, por apedrejamento. Trouxemo-la ao poste da vergonha aqui na praça, para que a sentença seja cumprida. Os fariseus sabiam que Jesus falava de amor e de perdão infinito. Se ele dissesse que a mulher deveria ser apedrejada, eles iriam dizer: então, o Senhor está contradizendo o que o Senhor representa. Se ele dissesse que a mulher deveria ser perdoada, então, ele estaria indo contra aquilo, não é, que estava na lei que eles seguiam. Era uma armadilha para que ele caísse. Então, naquele pátio, naquele momento, não havia apenas uma mulher, era uma pessoa que ali estava, sendo ferida pela crueldade, exposta daquela forma, e todos estavam prontos para terminar o serviço. E o chefe do grupo então pergunta a Jesus: as testemunhas estão aqui, o próprio marido está aí, a própria figura dela descreve a vergonha que ela sente por ter cometido o adultério. Mestre, qual é a sua opinião sobre o caso? O que nós deveremos fazer? A expectativa era grande. O grupo ficou em expectativa, aguardavam a resposta de Jesus. Qual seria a sentença que ele iria dar? Jesus era muito prudente. Ele percorre o olhar pelo grupo que ali está. O olhar de Jesus, descreve Amélia Rodrigues, era como uma espada nua, que penetrava profundamente cada um daqueles homens que ali estavam, e eles sentiam a vibração de Jesus, sentiam um tremor. Ele olhava o grupo, e cada um, ele investigava particularmente, ele podia fazer isso. Jesus percorre então o olhar, e com uma serenidade que só é dele, ele define quem ele era verdadeiramente. Ele olha firme e dá a resposta: quem dentre vós não possuir nenhum pecado, nenhuma mácula, nenhuma mancha, nada, pois que atire a primeira pedra. Essas palavras pronunciadas por Jesus cortavam como uma lâmina afiada o pensamento de cada um deles. Tinha um peso muito grande. Ele disse isso e ele se abaixou. Ele apanhou um pequeno graveto que estava ali no chão e começa a escrever na areia. O grupo, um olhava para o outro com as pedras nas mãos, a mulher apavorada. E eles começam a conversar entre si, e Jesus começa a escrever na areia. A curiosidade toma conta dos pensamentos dos acusadores que ali estavam. Eles queriam saber o que é que ele estava escrevendo no chão. O que será que ele escreve ali no chão? O mais velho, com uma pedra enorme nas mãos, estica o pescoço, e quando ele olha, Jesus escreveu
ladrão. Ele olhou e tremeu. Ele tremeu, não entendeu, olhou de novo. E Jesus escreveu: corrupto. Aí ele soltou a pedra no chão, a pedra caiu e ele foi embora. Ninguém entendeu. O outro aproximou-se, esticou o pescoço, e Jesus escreveu: adúltero. Tremeu, soltou a pedra e foi embora. A curiosidade daqueles homens foi o ponto principal, não é? Que salvou a vida daquela mulher. O silêncio tomou conta da praça. As pedras já não estavam mais nas mãos daqueles homens. Os passos que antes se aproximavam em fúria, agora eles se afastavam em constrangimento, envergonhados. Ficaram apenas os dois. A mulher assustada, que não havia levantado ainda a cabeça, ali no chão. De um lado aquela mulher curvada pelo medo, esperando talvez a última sentença, e do outro lado a serenidade e a doçura de Jesus. Ele de pé sereno, sem acusação alguma no olhar. E ele rompe o silêncio porque viu que a mulher estava muito assustada. E ele diz à mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Não sei, Senhor. Não consigo explicar. Ela responde a Jesus de cabeça baixa, envergonhada. E ele pergunta: ninguém te condenou? Aí ela começa a erguer a cabeça aos poucos. Ela olha os pés de Jesus de linhas suaves, calçados por uma sandália de couro cru, como os pescadores usavam na Galileia. E ela levanta a cabeça aos poucos, e talvez pela primeira vez ela sente que não havia ódio ali em redor dela. A voz sai baixa, quase incrédula: não sei, Senhor, ninguém me condenou. Então a frase que atravessa os séculos e que ainda cura consciências foi o que Jesus disse a essa mulher: se ninguém te condenou, nem eu também te condeno. Vai em paz e não tornes a repetir o erro que cometestes. Não houve aplausos, não houve espetáculo. O que aconteceu ali foi a restauração de uma vida. Jesus não disse que o erro não existiu. Ele apenas mostrou que o erro não era maior que a possibilidade de renovação. Ele acredita na raiz. Ele não vê as folhas secas e o tronco caído. Ele acredita na possibilidade da renovação. Então ali naquela praça, ele esparziu o perfume do seu amor ao coração em sofrimento. Mas uma árvore cortada que começou a criar novas raízes e que poderia se projetar para frente. Naquela noite, a mulher, decidida a imprimir um novo rumo à sua existência, não conseguia dormir. Ela sabia que Jesus estava na casa de alguém. Ela vai, pergunta e procura o amigo divino e acha a residência que o acolhia. Conseguiu uma entrevista com ele, graças à interferência daquele homem que tivera a vida poupada. Ela vai novamente ao encontro de Jesus. Trazia constrangimento, que exteriorizava, trazia o drama do sofrimento ainda.
E Jesus compreendeu a angústia que apunhalava o coração daquela mulher. Ela estava frente a frente com ele novamente à noite. O Senhor, diz Amélia Rodrigues, ensejou-lhe o início da conversa de edificação, saudando-a com muito carinho. Quando ele dirige a palavra a ela, ele rompe o silêncio. Ela teve coragem de falar e ela disse: rogo perdão, Senhor, por vir perturbar-vos a paz. E ele responde: a verdadeira paz é a que flui do coração aclimatado ao culto do dever, que nada perturba. Fala tranquila, que eu te ouvirei. Ele já disse a ela: eu estou aqui para ouvir o que você tem a dizer. Eu não tenho pressa, pode falar. E ela começa a conversar com Jesus e diz a ele: mestre, agora eu estou abandonada, sem lar, padeço o desprezo, a zombaria geral. Eu não sei, Senhor, que rumo seguir. Eu não sei como agir. Peço-vos um roteiro, peço-vos uma lâmpada acesa de esperança, para que eu possa prosseguir. Jesus penetrou naquela alma ansiosa e sofrida, e ele foi encontrar as dores da humanidade estampadas nela, através dos tempos. E ele considera bondoso a paciência e a confiança em Deus serão as duas providências iniciais, que te facultarão a cura e a renovação da saúde. E ele diz: cometido o erro passa a sobrecarregar a consciência culpada. É como um martelo, uma sentença batendo no mesmo lugar. E Jesus continua: não são de importância o que os outros pensam de nós. Esse conceito é profundo. Não são de importância o que os outros acham, o que os outros pensam de mim. O problema, diz Jesus, o problema íntimo é o vital. O problema que está dentro de você é que gera os transtornos, os desequilíbrios. Não é o que os outros pensam, é o que está dentro de você. E ele diz: somente quando o homem se reintegra no conceito da ordem e do bem, é que ele pode fruir de tranquilidade. Por isso, a importância de fazer o bem. Por isso, a importância de construir dentro de cada um de nós. O bem é importante para a restauração da nossa saúde física e emocional. Jesus deu a ela o caminho e disse: arma-te de humildade e confia no amanhã. E ela diz: para onde irei agora, Senhor? Inquiriu, quase vencida. Não tem um lar sequer. E Jesus diz: as aves do céu têm ninho, as serpentes e feras os seus covis, dando a ela a força para que ela continuasse. E ele continua: confia, paciência e fé. No momento certo, Deus te dará o que precisa. Continue a tua busca. Serve, segue, renovada pela certeza do triunfo. Todo aquele que se levanta da queda, olha a importância, encontra apoio na fé e na luta para afirmar-se. Permite-me seguir-vos, Senhor. Ela queria ir junto com Jesus. Permite que eu vá com o Senhor na minha pequenez, e dai-me a vossa bênção. Jesus a envolveu
num abraço carinhoso, uma onda de ternura, e erguendo-a do chão, pois ela, comovida, estava ajoelhada aos pés de Jesus. E ele conclui: vai, filha, onde quer que vás, eu estarei contigo, e a luz da verdade e do bem brilhará à frente, clareando o teu caminho. Escreve Amélia Rodrigues para encerrar: no silencioso céu daquele momento, a sinfonia dos astros espalhava a luz cintilante, apontando o futuro. 10 anos depois deste encontro com Jesus, 10 anos depois, na cidade de Tiro, uma casa simples, humilde, na beira da estrada, rica de amor, recolhia peregrinos cansados, enfermos, as pessoas que não tinham mais ninguém. Uma mulher reunia ali os infelizes, limpava-lhes as chagas e falava-lhes de Jesus. Num cair de tarde amena, chegou trazido por mãos piedosas, numa cama velha de paus e de panos, um homem chagado em extrema penúria, quase morto, sobre o fardo de 1000 vicissitudes. Recolhido com carinho, teve as úlceras lavadas e aliviadas, recebendo um unguento, depois um caldo reconfortante das mãos da caridade. Depois ele ouviu a mensagem de encorajamento em nome de Jesus, enunciada com unção, com carinho, com respeito, pela desconhecida benfeitora. Emocionado, aquele homem já quase morto, quase sem vitalidade, ele indagou interessado: esse Jesus a quem vos referis é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? Sim, responde ela, é ele mesmo. Ele morreu por amor a nós, mas ele voltou ao nosso convívio para nunca mais deixarmos-nos. E ele pergunta novamente: e vós o conhecestes para terdes a certeza de que os seus ensinos são verdadeiros? Uma pequena lágrima escorre dos olhos dessa mulher e ela responde: sim, eu o conheci numa praça, quando ele salvou a minha vida. E o homem responde quase sem voz: também eu tive a honra de o conhecer. Respondeu esse doente, quase sem forças: mas eu não soube beneficiar-me. Egoísta e mau, o detestei, afastando-me da sua presença. E ela pergunta: que fez ele para que fugisseis tão magoado? Ele salvou a minha mulher, que adulterara contra mim, e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Mas passados os anos, continuou o homem, eu despertei para a verdade e tenho buscado a companheira em vão por toda parte. Queria, antes de morrer, pedir-lhe perdão pelo que fiz, mas a doença me devorou o corpo, e aqui eu estou, e sei que agora é tarde, sei que não tenho mais tempo. A mulher, embargada pelas emoções naquele momento, ela recordou-se da praça e do diálogo com Jesus à noite. 10 anos antes, reconheceu na figura esquálida daquele homem o companheiro do passado, e sem dizer-lhe absolutamente nada, ela segurou-lhe a mão suavemente e o consolou. O olhar doce de Jesus surgiu em seu pensamento, e ela, com a voz estrangulada na garganta,
Disse ao homem o arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Meu irmão, Deus é amor. E Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem, daqueles que o buscam. Agora eu te peço, durma em paz, enquanto eu velo por ti, com alegria no coração, porque nós dois, ambos, encontramos Jesus um dia, e isso basta. A mesma lei que permite que a árvore seja cortada é a lei que garante que a raiz continue viva, esperando a hora de brotar. Por isso, o erro não é sentença final, o erro é uma aula que nós recebemos. A dor não é condenação, é ajuste, e a misericórdia divina está presente em tudo, oferecendo sempre novas oportunidades para que nós possamos viver novas experiências. Que Jesus nos abençoe. Muita paz no coração de todos vocês. Vamos aproveitar esses momentos para fazer a nossa prece antes do passe, elevando o nosso pensamento a Deus, buscando em Jesus a certeza e a confiança de que o amor vencerá sempre. Rogamos aos amigos espirituais aqui presentes, que possa eles trazer a luz que nós necessitamos para iluminar os nossos passos. Senhor Jesus, auxilia-nos mais uma vez, que as tuas vibrações de amor, de serenidade e de paz possam alicerçar os nossos passos, que possamos transformar a nossa busca em esperança, em alegria, através do trabalho no bem. Envolva-nos, a cada um de nós, para que possamos caminhar na certeza de que venceremos os obstáculos. Que a tua alegria e que a tua paz esteja em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe.